Então, essa palestra, o que você aprenderá no curso de iridologia? Também chamada de microsemiótica irídea. É como ela é chamada na Europa. Então, meu nome é Paulo Solano Rank. Estamos aí com a idealização, né, do Instituto Brasileiro de Iridologia, um instituto de pesquisa, de cursos e atendimentos de pessoas através dessa técnica. Análise da íris. Pessoal, esclarecendo um pouquinho, quando se estuda o olho, existe um termo chamado pelo Dr. Leonard Mellmauer, que é um dos maiores especialistas na esclera, na parte branca do nosso globo ocular. Na verdade, os vasinhos vermelhos que aparecem aqui, eles não estão na esclera. A palavra esclera, ela significa duro. Então, na verdade, é uma camada fibrosa nessa parte branca, que ali não tem necessariamente vasinhos que mostram desequilíbrios. Mas existe uma camada mais superficial chamada conjuntiva. Na conjuntiva que nós vemos aqueles vasinhos vermelhos com aqueles diversos formatos, né? Aqueles encaracolados, uns vasinhos mais retos, umas bolhas, aquele famoso pterígio, a pinguécula. Então, tudo isso nós verificamos na conjuntiva. Objeto de estudo da esclerologia. Então, na verdade, o termo deveria ser conjuntivologia e não esclerologia. É o termo mais correto, mas ficou esclerologia. Dr. Leonard Mellmauer, ele comenta que o estudo do olho, ele envolve todo o globo ocular. Então, envolve a parte branca do nosso olho, que é a conjuntiva, a esclera, enfim, que mostra muito do desenvolvimento de algum desequilíbrio. Na verdade, quando nós vemos na íris, nós vemos uma predisposição. Quando nós vemos na conjuntiva, nós vemos se o sinal, se o desequilíbrio, ele já está instalado e se ele já está em desenvolvimento. Esse é o objeto de estudo da conjuntivologia ou esclerologia. Algo que nós estudamos no nosso curso, mas assim, de uma forma bem básica, porque para a esclerologia, nós necessitaríamos de, dentro do nosso curso, mais uns 3, 4 módulos para se estudar completamente. O nível básico, intermediário e avançado. Isso não está proposto no nosso curso já, porque ainda estamos assimilando, é um curso que aconteceu no Brasil recentemente. O Dr. Mellmauer veio da Califórnia desde 2013, não, 2014. Na verdade, 2013, 2015. Ele deu um curso relacionado à esclerologia, mas ainda não temos material, não temos uma experiência adequada para passar isso nos nossos cursos. Mas isso para o futuro. Primeiro vamos nos dedicar a estudar a íris, né? O objeto de estudo da íris, então, da iridologia, é a íris, que é a parte colorida do nosso olho. Que existe o olho, então, azul verdadeiro, o marrom verdadeiro, e existe o intermediário, que seria o olho verde. Todas essas nuances de cor, nós estudamos no nosso curso, que dá uma predisposição para a pessoa a certos desequilíbrios no seu organismo. Então, isso tudo também a gente vai estudar. E a pupila, pessoal, então, é objeto de estudo da pupilologia. A pupila nos mostra também muito acerca do sistema nervoso central. Ela nos mostra muito a questão relacionada ao timo, ao relacionamento com a mãe, objeto de estudo do eneagrama, relacionado com a íris, né? Eneagrama. E uma diversidade de informações relacionadas à coluna vertebral. Então, também nós estudamos nosso curso. Isso sim, tá? Ok. Então, só para deixar bem claro o que é a pupila, o que é a íris, o que é a esclera, tá? Dentro desse globo ocular, dentro do que o Dr. Mellmauer chama de oleologia, ou iology,
né, que ele chama de globo ocular, estudo do globo ocular. Eu quero mostrar, por exemplo, através dessa imagem, algumas interpretações que nós temos acerca da íris de uma pessoa. Por exemplo, quando da foto dessa pessoa, quando de posse da foto dessa pessoa, nessa parte inferior, nós notamos esse esbranquiçado, certo? Esse anel esbranquiçado, para nós iridologistas, ele é chamado de anel de sódio, cálcio e colesterol, arco corneano, ou também chamado de gerontoxon. São diversos termos, mas que quer dizer endurecimento nas artérias. Bom, o que me chamou a atenção quando eu tirei a fotografia do olho dessa pessoa é que há uma maior concentração desse branco na parte inferior e também na parte superior. Na parte superior é o que nós chamamos de arco senil. Isso aqui nos leva à deficiência de oxigenação cerebral, levando a Alzheimer, a problemas de memória, a tonturas, a desmaios, a problema de circulação cerebral. E isso é um fato. Mesmo que a pessoa diga que não, nós percebemos que há sim algo errado. Na parte inferior, esse branco, ele me mostra que há uma dificuldade de circulação nas pernas. Bom, essa pessoa ela já tinha feito, inclusive, a cirurgia de safena. Aqui na conjuntiva, nós percebemos esses vasinhos com esse formato irregular aqui, que ele indica baixa elasticidade dos vasos. E a pupila achatada nessa região, perceba que ela não está redondinha, ela está achatada nessa parte inferior. Isso indica também que há uma dificuldade de circulação nos membros inferiores, devido a problemas relacionados à lombar. Então, veja, a informação que a pupila nos mostra, que a conjuntiva nos mostra e a informação que a íris nos mostra. A combinação dessas diversas interpretações são próprias dessa pessoa. Ou seja, a íris dela, a conjuntiva, a pupila, ela está nos mostrando o estado funcional desse organismo. O perfil psicológico dessa pessoa também nos mostra isso. Pessoal, essa íris, a íris, como de qualquer pessoa, é um universo. Nos mostra uma infinidade de informações. Então, só para mostrar para vocês um exemplo de quando você estiver fazendo o curso, você chegará a esse nível de ver a íris realmente como um universo de informações em que você vai relacionando um sinal com o outro e vai chegando a conclusões, tá? Na palestra de sexta-feira, eu comentei que não tinha assistido ainda esse filme. Caso ninguém desse grupo tenha assistido, eu vou comentar alguma coisinha sobre ele. Filme Eye Origins, mas que está traduzido O Universo no Olhar. Está traduzido, né, esse filme para assistirmos aí em português, enfim, né, legendado, enfim. Ele foi traduzido como O Universo no Olhar. Mas o nome original é Eye Origins. Bom, esse filme ele mostra a temática sobre a íris. A sua temática é sobre a íris, que é individual de cada pessoa, de cada ser vivo nesse planeta, tem uma íris própria. Já comentando, né, que nós, iridologistas, não conseguimos olhar mais. Depois que começamos a estudar, começamos a olhar o olho de uma outra forma. Quando as pessoas falam, que bonito o olho daquela pessoa que tem uma borda preta, olha, o olho dela é bem azul, mas tem uma borda preta em volta, parece que foi pintado. Só que para nós, iridologistas, não é nada bom, porque indica uma pele com problema, uma pele com carência de silício, com deficiência de transpiração, retenção de toxinas pela pele. Não é nada legal.
uma pessoa que tem uma visão da vida cruel, que o mundo é um lugar cruel. Então, são diversos níveis de interpretações. Essa pessoa, por exemplo, que foi colocada aí, né, como a tela inicial desse filme, que é o olho da atriz, né, principal ali, protagonista, enfim, ele nos mostra a região gastrointestinal, um estômago lento, com estufamento, com gases, com fermentações, com disbiose, com desequilíbrio do elemento cromo. Ó, os nutricionistas gostam bastante dessas dicas que a íris fornece. E o cromo é o mineral principal para se produzir a insulina. Então, quando a pessoa tem deficiência de cromo, ela sente uma vontade muito grande de comer doce. E ela tem, assim, um desequilíbrio de humor muito grande. Porque, na verdade, o desequilíbrio de humor está relacionado com a disglicemia. Então, esse laranja central, ele indica, como dizia o Dr. Manuel Lezaeta Charan, o grande iridologista chileno, que essa pessoa ela mostra uma febre interna, um calor interno. E realmente essa escuridão central, ela indica que a pessoa está com calor voltado tudo para o centro do corpo. E esse calor voltado para o centro do corpo, ele vai gerar um desequilíbrio na circulação periférica, né? Então essa íris ela mostra esse calor interno, essa falta de circulação nos membros superiores e inferiores, porque está tudo voltado para o estômago, né? Mostra uma característica de introversão, isso nós estudamos no método RAID, uma pessoa fechada, introvertida, com a energia para dentro. Essas manchas elas reforçam a deficiência de cromo, bem importante essa deficiência para essa pessoa, para equilibrar uma série de fatores. Essa pressão que acontece aqui no colarete, ou banda do sistema nervoso autônomo, indica que existe algo relevante para essa pessoa na idade de 15 anos. E que vai ter um reflexo aos 45 anos, caso ela não tenha resolvido, assimilado esse trauma que aconteceu aos 15 anos. É uma pessoa que tem um perfil extremista, tudo ou nada, 880, né, super agitada, super tudo ou nada, 880. É o típico, né, comportamento desse tipo de pessoa. O que acontece aqui, pessoal, é que essa visão que nós estamos tendo do olho dessa pessoa vai ser importante para ela descobrindo qual é a causa principal dos seus desequilíbrios. Claro que existe uma infinidade de informações. Muitas delas são muito relevantes para ela conhecer, realmente como autoconhecimento. A gente encontra no consultório pessoas que procuram a causa dos seus desequilíbrios e nós encontramos a causa pela íris na parte física, na parte psicológica, nessa questão do tempo de vida dela, ou seja, no tempo de vida algo aconteceu em relação a traumas e isso originou desequilíbrios diversos, porque fica acumulado na coluna. É como um nódulo negativo, fica acumulado na coluna, desequilibrando todo o fluxo de informações do sistema nervoso por todo o corpo. Mas isso tudo a gente estuda no curso. Por isso que as pessoas elas se assustam muitas vezes com o curso que nós propomos e outros cursos bem completos também que existem no Brasil, imaginando que o curso de Iridologia seria um final de semana. Não. Vocês já viram algum curso de constelação familiar acontecer em um final de semana? O curso de constelação familiar também é bem completo, é um curso realmente sério. É um curso para quem quer trabalhar aspectos seus, da sua família, e também aspectos, como vou dizer assim, transgeracionais, né? Transgeracionais. Então, por isso que a pessoa, para ter uma formação para trabalhar, tem que ser uma coisa séria. Tem que ser algo completo, algo que envolva outras áreas dentro do curso
seja dado no curso, para que você tenha essa visão realmente multidimensional. E a pessoa, quando chegar para você no consultório, você conseguir visualizar toda a situação que está diante de você e encaminhar o melhor tratamento, tendo toda essa visão do que a íris dela está mostrando. A íris é um universo de informações e ela está fervilhando no mundo. As pesquisas dentro da iridologia estão muito fortes na Itália, na Alemanha, na Rússia. O governo russo está bancando muitas pesquisas. E alguém comentou aqui que está assistindo da China, né? A pesquisa iridológica está muito, muito forte atualmente na Coreia do Sul. Estão percebendo que a Coreia do Sul está crescendo, né, cada vez mais. E eles estão investindo muito em pesquisa iridológica. Só que a iridologia avançada, a iridologia moderna. A iridologia que nós estudamos no curso básico é a iridologia clássica, a iridologia norte-americana, a iridologia alemã, que são sinais que não precisam mais de provas. Eles já estão comprovados. O que acontece é que está se estudando muitas coisas novas dentro desse campo da iridologia. E esse tipo de ensinamento nós estamos tendo acesso em cursos mais avançados e estamos trazendo no nosso curso. E isso acontece lá no final, nos módulos avançados. E praticamente somos a única escola que eu saiba que está ensinando essa iridologia moderna. Então, nós propomos nosso curso, o básico, o intermediário e o avançado. Ah, eu nunca tive nada de conhecimento de iridologia. Ótimo, nós vamos começar bem do início. Nossa, chega no módulo 6, chega no módulo 5, meu Deus, eu quero assimilar tudo isso. Ótimo, nós teremos o módulo prático, que é o módulo 6. Um final de semana de prática, o dia inteiro. Tirando foto dos colegas, montando tratamentos. E a partir do módulo 7 começa o módulo intermediário. O módulo que envolve bem a parte psicológica, que é a microsemiótica irídia. E depois a iridologia moderna, que vem esses conhecimentos mais avançados. Bom, voltando nessa imagem aqui, pessoal, esse filme, então, ele coloca essa temática de cada pessoa tem uma íris própria, individual, né? E a moça, ela tem... Bom, eu não vou contar, né, a história que vocês vão assistir o filme, é melhor não comentar muito. A questão é que o filme ele mostra muito nitidamente isso, que através dos exames de biometria, tirando a fotografia, sabe aquelas empresas em que você, para entrar na empresa, você chega com a íris, ela escaneia a tua íris, porque tem sinais próprios seus, né? E você consegue adentrar na empresa porque a tua íris é única. De acordo com as pesquisas biomédicas, a íris ela fornece 70% mais idiosincrasias ou verdades do que a impressão digital. Então, ela fornece muitas informações fidedignas daquele ser humano, daquela pessoa. E daí o filme ele coloca essa temática, que ninguém tem a íris igual a outra, só que daí surpresas acontecem na temática do filme. É muito interessante, pessoal. Para quem é apaixonado por tirar foto de olho, de repente, desde pequeno sonhava com olhos, ou eu faço a pergunta, né? Quão loucos vocês são em terça-feira à noite estar assistindo uma palestra sobre iridologia. Isso é muito maluca, não é? Mas é fascinante, não é, o olho? E é muito fascinante. E à medida que você vai estudando a iridologia, a íris, os sinais, a interpretar os sinais, você vai tendo mais vontade de olhar o olho das pessoas, de fotografar e de ver se as informações estão correspondendo com a realidade daquela pessoa, tanto na parte clínica, quanto na parte psicológica, no autoconhecimento, na história familiar. Nossa, pessoal, é muito mágico. Cada informação que você vai tendo ao longo do curso, ela vai se sobrepondo uma sobre a outra, e você vai tendo ao final do curso uma visão multidimensional. Esse é o nosso objetivo. Mas assista um filme, fica o convite, né? Muito interessante. Parece que é o filme para nós
para nós amantes dos olhos, da íris. Claro que nós vamos no primeiro módulo fundamentar como é que se chegou no mapa da íris. Não é por acaso, as coisas... nós temos muitos alunos no nosso curso que são testemunha de Jeová, que são evangélicos, que são católicos, pessoas mais místicas. O curso é aberto a todos. O curso não tem vínculo nenhum com religião nenhuma, com filosofia nenhuma. O que nós passamos é essa visão científica da íris. E o mapa, as pessoas acreditam que a iridologia é uma técnica oriental, chinesa, ou que os sinais estão lá, que você é vidente, que você está falando para a pessoa, você tem poderes, você é vidente. Não tem nada a ver, pessoal. Cada sinal marcado na íris está em conexão com o sistema nervoso, com o nervo óptico, hipotálamo, medula cerebral, medula espinhal, e se espalha por todo o corpo, através dos nervos, né, pelo sistema nervoso periférico, sistema nervoso autônomo, e vai, através dessas fibras nervosas, para a íris e fica marcada lá. Nós vamos estudar no primeiro módulo do nosso curso o fundamento embriológico do mapa. Por que a área cerebral ela fica aqui em cima na íris? Se você considerar como relógio, fica das 11 horas a 1 hora. Por que será que a área cerebral nós vemos lá em cima? A fundamentação está na embriologia. Quando nós, então, éramos a união de espermatozoide e óvulo e ficamos o zigoto, e vamos tendo todas as divisões celulares, e chegamos na mórula, na blástula, na gástrula, né, que daí vem o aparelho gástrico, que se originou essa abertura, que é o primeiro intestino primitivo, né, que é o intestino primitivo, ele vai formar essa região central ao redor da pupila, que é justamente a área gastrointestinal. E aqui em cima a área cerebral, porque vem da neurula, da notocorda, né, das vesículas encefálicas, que são estruturas aqui na neurula que vão formar o tecido nervoso. Então, nós vamos fundamentar isso no nosso curso. Opa! Alguém aqui quer saber do curso. Deixa que depois a gente fala com esse pessoal aqui, pessoal. Deixamos o telefone aqui. Acho que não era do curso, não. Tá bom, depois a gente vê isso. Esse aqui é o mapa, né, pessoal? Então, aqui nós temos o mapa da íris. Então, ele está tendo muitas modificações, né? O mapa da íris. Ele está tendo muitas... Desculpa, pessoal. Então, o mapa da íris ele está tendo muitas mudanças, né? Principalmente no quesito descobertas na área embriológica, né? Em que conseguimos ver toda a estrutura de formação dos órgãos, nós conseguimos perceber ali ao redor da pupila. Então, nós percebemos ali, né, nessa região do estômago, para quem já é iridologista, nós temos em toda essa estrutura da pupila, nós temos os órgãos ali marcados, né? Nós temos a mama, nós temos a tireoide, nós temos o fígado. Então, muitas mudanças estão acontecendo no mapa. Mas esse aqui é o mapa clássico. Esse aqui é o mapa que nós estudamos aí nos primeiros módulos, que é importante nós termos isso bem na memória. Não que você vai decorar o mapa rapidamente, mas com a prática você vai perceber que tem pontos muito importantes que você deve ficar cada vez mais rápido. No módulo 1, nós estudamos, por exemplo, a área cerebral, que é essa parte em azul. Nós estudamos área por área, estudando que tipo de desequilíbrio que a pessoa poderia ter se ela tiver sinais aqui. Aqui que nós vemos, por exemplo, esquizofrenia, bipolaridade, tendência a desmaios, a apagões, labirintite, depressão, síndrome do pânico,
problemas de libido sexual, problemas de hipertensão associada a problemas na autoestima, a problemas da pessoa se cobrar demais. Nós vemos tudo nessa área cerebral. Tá? Então, esse é o mapa clássico da íris, que nós vamos trabalhar bem no primeiro módulo. Tá bom? Essa aqui é uma carta de várias fotos de íris do Instituto de Iridologia Holística, Instituto Internacional, do Dr. David Pesek, um excelente professor no mundo também de iridologia. Vai estar conosco no Congresso Internacional de Iridologia, agora em setembro, em Paris. Vai dar uma palestra também sobre a área cerebral na íris, aspectos psicológicos, né, na área cerebral. Dr. David Pesek, de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Isso aqui é uma carta dele, eu tenho um quadro no consultório, né, sobre essa carta, essa cartela, né, com diversas fotos de íris, em que traz aqui uma informação de cada tipo de íris, de cada tipo de sinal. Então vejam que tem informação, tem muito sinal, muita informação. A iridologia não é algo simples, é algo complexo, porque estamos vendo o corpo e o psicológico ao mesmo tempo. Por isso, vão entender agora porque o curso é extenso, porque nosso objetivo é uma formação séria, uma formação completa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Pessoal, estou vendo que vocês têm algumas perguntas aqui. Eu já vou responder, tá bom? Algumas perguntas só, né? Não tem muitas perguntas. Tá bom. Tá bom. Tá. Carla, eu já respondo as suas perguntas, tá bom? A Carla perguntou aqui, né? Estamos numa palestra online, né? E a Carla perguntou aqui sobre o filme, né? I Origins. Bom, eu assisti, eu peguei esse filme. Amigos, né? Amigos aí conseguiram o filme. Mas eu acredito que você deve encontrar na internet. Eu acredito que sim. Com relação ao tratamento, nós vamos falar também daqui a pouquinho, Carla, sobre essa temática dos tratamentos. Já está proposto na nossa palestra, tá bom? Aguarde só mais um pouquinho. E a Carla pergunta se, de repente, é pouco tempo para muito assunto. De repente até, sabe, Carla? De repente o ideal seria um curso mais longo, realmente, né? Até colocando a parte da conjuntivologia, da esclerologia. Mas depois a gente vai aprofundando, quem tiver mais interesse em outros aprofundamentos, né? Já está bom, né? Olha só. Essa pessoa, por exemplo, ela me procurou no consultório por algumas situações. Ela me procurou no consultório porque é um rapaz, né? Um rapaz de 32, 34 anos, não lembro ao certo. E ele me procurou no consultório, né? Homens, sinceramente, eu atendo pouquíssimos homens no consultório. De 10 pessoas, 7, 8 são mulheres. E 2 homens. Homens preocupados com a sua saúde, isso é muito raro, né? Apesar que está mudando, nos últimos tempos você tem tido até bastante homens. Mas quando já estão com algum problema instalado, que foi o caso desse rapaz. Quando eu tirei a foto da íris dele, eu comentei, olha, você tem uma estrutura delicada de íris, várias aberturas, vários pontos fracos. Essas aberturas dentro do mapa, você coloca a íris, né, no mapa, você vê que existem várias fragilidades. Aqui na área respiratória, na área das cordas vocais, na área do fígado, aqui na área genital, né? Área dos testículos, área da perna, de fígado de novo, vários pontos fracos. Aqui na área cerebral, na área da sexualidade. Bom, eu comentei com ele que havia vários pontos fracos, né? Várias lacunas. Essas lacunas elas indicam que teve uma má formação desses órgãos lá na fase embriológica, lá dentro do ventre, né, da mãe.
aconteceu carência de minerais, problemas na formação desses órgãos. Bom, daí eu comentei com ele, olha, você tem uma estrutura frágil nesses órgãos, me chamou muita atenção esse tipo de sinal entrando aqui, indicando algum fato traumático para você, associado à tua parte genital. Testículos, que é uma região onde as fibras estão profundas, né? Está aparecendo um preto aqui nessa região. E aqui também me chamou a atenção a tua área genital. Daí ele me comentou, olha, sendo bem objetivo, eu vim aqui para tratar o seguinte fato. Eu tenho 32, 34 anos, né? Não lembro agora, não sei ao certo. E o que está me incomodando é que, sendo jovem, eu já estou notando problemas de ereção e libido sexual. Bom, eu comentei com ele que aqui existiam esses pontos fracos e que era necessário equilibrar com os minerais adequados, que eram pontos fracos no seu organismo, mas que sua íris mostrava outros gatilhos que estariam originando essa situação. Ele é ansioso, é uma pessoa emocional, né? Quando a pessoa tem muitas lacunas, é uma pessoa emotiva, uma pessoa super frágil, super impulsiva, né? Eu comentei diversas questões com ele e montamos um tratamento. Só para dar um exemplo para vocês de fragilidades que a íris pode mostrar. Esse aqui é um outro caso, pessoal, de a foto do olho da pessoa, em que apareciam essas fibras álgicas, que são fibras de dor, de sensibilidade. Não se preocupe que no curso a gente vai estudar sinal por sinal, interpretação por interpretação, bem devagar, bem certinho, para que vocês gravem bem, tá bom? Esse estômago lento indica disbiose, estômago lento, intestino sujo, a flora intestinal desequilibrada. E existem algumas mamilações, os chamadas intensa atividade de macrófagos no intestino. Isso aqui é uma pesquisa moderna. Essas mamilações, esses puxadinhos. Então, isso indica uma intensa atividade de macrófagos na área intestinal. Ou seja, há uma tendência a doenças autoimunes e intolerância a alguns alimentos devido à disbiose, que foi aumentando, aumentando, aumentando ao longo dos anos. Essa pessoa ela tinha diagnóstico de fibromialgia e eu comento com vocês, sempre comento no curso, que a íris não faz diagnóstico. Nós não conseguimos fazer diagnóstico através da íris. Eu digo diagnóstico na linguagem médica. Essa pessoa, eu tirando a fotografia dela, da íris dela, eu não conseguiria dizer, olha, pela tua avaliação aqui, você tem fibromialgia. Não é correto, pessoal. Isso não pode acontecer na nossa profissão. Eu, por exemplo, sou químico de formação universitária, químico. Fiz 4 anos de química de laboratório, estudando a área industrial, a área também de bioquímica. Depois eu fiz naturologia, formação em medicina natural. Estudamos tratamentos naturais através de plantas, argila, fitoterapia, florais, suplementos, etc, etc. E eu escolhi a forma de ver o corpo da pessoa, quando ela chega para mim no consultório, ela me conta algumas coisas, mas a forma que eu vejo o corpo dela, o psicológico dela, sem que ela me conte nada, através da íris. A íris é um microsistema, como as nossas mãos, como a orelha, como a língua, como os dentes. Os dentes, através da biocibernética bucal, ele mostra muito sobre a pessoa. Ah, certa dor nesse dente quer dizer alguma coisa. Ah, nossa mão, saiu umas manchas nesse dedo. Esse dedo tem relação reflexa com algum órgão, né? Então, todo o nosso corpo é um microsistema. Os nossos pés, né? Para quem é reflexologista, nós sempre temos reflexoterapeutas nos nossos cursos. Mas a íris é o microsistema mais completo que nós temos. O mais inteligível, porque
é a única parte visível do sistema nervoso, é a íris. É a única parte visível. Você olhando para uma pessoa da cabeça aos pés, você não vê parte visível do sistema nervoso, porque está tudo dentro da medula, por baixo da pele, você não consegue perceber. Mas a única parte visível é a íris. Por isso que é tão maravilhosa, por isso que é tão mágica as informações que ela passa, porque é via sistema nervoso. Então, são completamente fiéis. Então, essa pessoa, quando eu tiro a foto dela, eu dou uma olhada, né? E vejo que existem fibras de dor, que existe uma disbiose, que a genética dela é materna, tem um sinal aqui que mostra dominância do DNA materno. E quando ela me fala, ela é super sensível, sensível. Pelo método RAID, ela é do perfil corrente. Ela tem o sistema imunológico desequilibrado, com esse rosário linfático, ou manchas de Brushfield, que é o nome oftalmológico do sinal. O sistema nervoso constricto, fechado, travado, uma pessoa tensa pra caramba. Agora, quando ela me fala, tudo isso que você falou bateu. Eu vim aqui porque eu quero tratar de forma natural o diagnóstico que eu tive do médico de fibromialgia. Eu não saberia dizer para ela, você tem fibromialgia. Mas pela prática da visualização dessa combinação de sinais, eu certamente diria para ela assim, pelos teus sinais, você tem uma tendência muito grande a dores pelo corpo, artrites, pode até gerar uma artrose, mas a tendência maior é dores pelo corpo, inflamações, infecções, sistema nervoso muito travado, o que se chama hoje de fibromialgia, você poderia ter facilmente. O terreno está aberto para isso, está propício para isso. E ela me fala, tá aí, eu vim aqui justamente para tratar isso, fibromialgia. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Isso é muito importante, pessoal. A iridologia no Brasil ainda não é considerada uma profissão. Na sua cidade, você vai se registrar como terapeuta alternativo, terapeuta holístico. Não existe profissão iridologista no Brasil. Isso ainda não existe. E, ao mesmo tempo, ela é livre no Brasil. Qualquer profissional pode estudar e começar a ser um iridologista. Ainda é livre. Mas esses cuidados nós temos que ter. A íris não faz diagnóstico. Nós fazemos uma avaliação do estado funcional do organismo e vamos muito, muito além do diagnóstico. Porque para nós não importa o nome, o termo que é dado à doença. Nós vemos a pessoa, nós tratamos a pessoa. Nós não focalizamos na doença. Nós focalizamos no ser humano. Então, nós tratamos tudo que está fora do equilíbrio. E assim, temos um sucesso grande, um sucesso tremendo. E ajudamos efetivamente as pessoas. Esse aqui foi um outro caso. Eu atendi faz umas 2 semanas o retorno desse rapaz. Um rapaz de 17 anos. E sabe qual foi o principal motivo que ele veio? Eu vi aqui a questão respiratória, eu vi a questão renal, né, o estresse tremendo na suprarrenal. Eu vi aqui também a questão do trauma do nascimento, a questão do fígado, o nível extremo de ansiedade, de sistema imunológico desequilibrado, da carência de principalmente cobre, ouro e prata nesse organismo, a pupila hemidríase, sistema nervoso esgotado, né? A pessoa está esgotada. Bom, é própria midríase em adolescentes, devido a provas, estudo, uma série de questões, né? Eu encaminhei o tratamento para ele e 2 meses depois, quando ele veio na próxima consulta, porque o maior problema dele
era a falta de energia para levantar e assistir às aulas no colégio. Ele faltou muito, né? Eu atendi ele no finalzinho do ano, dezembro mais ou menos, finalzinho de dezembro, e atendi ele em fevereiro, é verdade. Então ele veio em fevereiro. Ele veio finalzinho de fevereiro para a próxima consulta, para a gente mudar o tratamento, ver como é que ele estava, enfim. E daí o que aconteceu é que ele não conseguiu assistir às aulas. Outubro, novembro, estava faltando demais. E estava quase reprovando. Não sei se reprovou por falta, não lembro o que aconteceu nessa situação. Mas depois ele comentou, né, que as aulas já iniciaram, enfim, que ele está normalmente indo para as aulas, acordando com muita energia de manhã, muita disposição, e que está se sentindo maravilhado com o tratamento. Ou seja, a íris, ela mostra exatamente o que nós precisamos tratar. E nós tratamos o todo, nós tratamos o global. A Carla perguntou agora sobre o tratamento. Nós tratamos o físico e o psicológico. Nós tratamos com alimentação, orientações na alimentação. Você deve evitar isso, aumentar isso, pela sua constituição. Eu comentei com vocês que pela pupila, aqui a análise da pupila, ele tem carência de 3 minerais principais. É uma pessoa anérgica. É uma diátese número 4. A carência de cobre, ouro e prata principalmente. Ministrei para ele um óleo floral com principalmente o cobre, ouro e prata em óleo elemento para ele tomar. Isso se chama oligoterapia. Passei também florais que atuam nessa falta de energia, principalmente o olive, né, o floral da oliveira, ele dá essa energia, né, esse restabelecimento para o corpo. A desintoxicação em geral do sangue, do sistema linfático, a atuação no fígado, a questão também da terapia flor de íris na questão dos traumas, do nascimento ali principalmente, essa questão aqui dos 15 anos, algo também aconteceu, 14 anos, aliás. Eu comentei com ele várias questões e tivemos grande sucesso. A iridologia, pessoal, também está sendo utilizada em cavalos. A iridologia também está sendo utilizada em cachorros. Eu já atendi alguns cachorros em domicílio com o mesmo equipamento. Essa aqui, por exemplo, é a foto dessa cachorrinha, uma Shih Tzu. Aliás, essa aqui é a minha cachorrinha. E quando eu tirei a foto da íris dela, a gente tira o que a gente consegue pegar, né? Dá para se perceber algumas informações, como, por exemplo, a diátese dela, que é uma diátese número 2. É uma cachorrinha metódica, que é tudo organizadinho, tudo bonitinho. Se você não trocar a água dela todo dia, se você não lavar o potinho para trocar a ração, ela não come, ela faz xixi no lugar errado. Impressionante como funciona também com animais. E com cavalos, eu não conheço ninguém que trabalhe no Brasil com cavalos. Mas esse aqui, por exemplo, é uma iridologista nos Estados Unidos. A técnica nos Estados Unidos com a iridologia está tendo um resultado muito grande no tratamento da diátese do cavalo e do reforço nutricional na questão estrutural, principalmente cavalos de corrida, né? Então, funciona também para animais. Se você quiser se dedicar nessa área, não conheço profissionais. Não conheço. Pessoal, vocês têm alguma pergunta até aqui? Carla pergunta, vamos aprender essas técnicas de tratamento no curso? Sim, vamos aprender todas essas técnicas. Fernanda pergunta, a avaliação em animais é igual em humanos? Olha, o mapa é muito parecido, muda alguma coisinha na anatomia, né, no mapa. Mas, assim, não existem muitos estudos, sabe, Fernanda? Não existem muitos estudos nessa questão dos animais. Fabiana, perdão.
Ah, não, a Fernanda que perguntou, né? Não existem muitos estudos da iridologia em cachorros, por exemplo, em gatos, por exemplo. Mas acredito que é muito próximo, muito próximo. Fabiana pergunta, Paulo, que bom poder reencontrá-lo aqui. Foi um prazer ter acompanhado sua palestra. Ah, que legal, Fabiana. Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre o curso. Nós estamos com a proposta, então, do curso agora iniciar dia 31 de março, terça-feira. O curso, então, acontecerá toda terça e quinta-feira, das 20 horas às 21h30. 1h30 na terça, 1h30 na quarta, na quinta. Utilizando esse mesmo programa, em que vocês me veem, vocês fazem perguntas. Vocês podem utilizar o áudio para também perguntar. Eu percebo aqui que a Esther levantou a mãozinha. A Raquel também levantou a mão. Vocês têm o recurso ali de levantar a mão, vocês estão vendo na tela. Essa mãozinha me indica que você quer fazer uma pergunta no áudio. Se você tiver um microfone no seu computador, no notebook tem um microfone embutido, né? Mas seria bom que você tivesse um microfone bem legal para fazer perguntas e o grupo todo escuta. Nós temos esse recurso também no programa. O áudio, daí eu tenho que abrir o áudio para você. E o chat ali você vai fazendo perguntas na hora da aula. Já tira as dúvidas do que você está assistindo. A tela você pode deixar num canto no seu computador, na tela, e no outro canto, por exemplo, um Word, que você pode digitar alguma coisa que eu estou falando, como se estivesse, de repente, anotando no caderno, né? Também fica livre, né, para você. As aulas são ao vivo, eu estarei sempre presente, não vou largar vocês para assistir um módulo, e depois, quando você tiver dúvida, você entra em contato comigo. Não. Eu estarei com o tempo disponível para ensinar a você toda terça e toda quinta, das 20 horas às 21h30. E terminando o curso, vamos dormir. O negócio é dormir cedo para acordar cedo. 1 ano praticamente de curso, 12 módulos nesse formato e 3 módulos presenciais em Curitiba de final de semana. São 3 finais de semana. Um único final de semana durante esse ano, que será em agosto, final de agosto, 29 e 30 de agosto, se não me engano. E os 2 outros só no ano que vem. Um possivelmente em fevereiro e outro em maio ou junho, que será o último módulo, entrega de certificado, a última prova oral, para ver se você está apto para trabalhar. Tá bom? Caso as pessoas perguntam, caso você não consiga assistir a aula na hora da aula, elas ficam gravadas e você poderá assistir depois. Aliás, você tem acesso a todas as aulas gravadas o tempo todo. Por exemplo, tivemos aula terça e quinta-feira. Na sexta-feira, no máximo sábado, domingo, as aulas já estão lá no site, no portal do aluno. Você vai ter uma senha sua, você vai entrar lá e assistir essas aulas novamente. Tem alunos no nosso curso, nós estamos com uma turma em andamento, que vai terminar agora, em maio, junho. O Mike é um dos alunos do nosso curso, está assistindo a palestra hoje também. Boa noite, Mike. O Mike é um aluno nosso de Portugal, lá deve ser bem tarde agora, né, Mike? Ele está aí assistindo, está sempre nos acompanhando. Sempre é bom, sempre é importante. A Cristina também, boa noite, Cristina. Cristina também está assistindo aqui um pouquinho da nossa palestra. São alunos aí do nosso curso, né? Que fazem conosco o curso online desde abril do ano passado e vão terminar agora. Estão aí entrando no módulo 10 do nosso curso. Final de semana, agora em abril, terá o módulo presencial, o segundo, que é o módulo 11. São alunos que estão desde o começo do curso nos acompanhando e eu tenho percebido pelas histórias que eles já estão contando, mandando a foto de olhos, porque eles já têm o equipamento, inclusive,
os olhos de pessoas que eles estão atendendo, já estão fazendo suas experimentações. Muito bom, muito boas análises, uma compreensão muito boa. As pessoas perguntam, mas funciona o curso online? Pessoal, eu como professor, eu tenho percebido que quando a gente dá o curso presencial, assim, um final de semana por mês, além do gasto que você tem com hotel, com viagem, deixar a sua família, né, tudo aquilo, é muita coisa para um final de semana. E pela experiência que a gente tem, até o próximo mês, as pessoas esquecem, não olham a apostila, e daí vem mais coisa, e mais coisa. A experiência que nós estamos tendo com essa turma online, né, essa turma agora que vai começar a 31 de março, seria a segunda turma do curso online. Nós temos percebido que os alunos estão com uma resposta muito melhor a nível de aprendizado do que o curso de final de semana, todo mês. E além do que você investe, é somente o valor mensal do módulo. Você paga a inscrição e somente o valor de cada módulo. Você terá, claro, o gasto com a aula presencial, que é importante, tanto para você conhecer o grupo que você está, você tirar a foto, se você já tiver o equipamento, nós damos 6 meses até você conseguir adquirir pelo menos uma lupa e lanterna boa. Se não, já quiser, né, ir para frente, máquina, lente adequadas, se de repente até um software, eu acredito que não precisa no começo do curso, mas no final, quem quiser, nós orientamos tudo isso, tá bom? Máquina, lente, para você tirar a foto do colega, avaliar, montar o tratamento, porque vocês já vão ter conhecimento adequados para fazer isso, tá? Então, tem funcionado muito bem. Esses são os módulos do curso iniciante, que é o que a gente chama dos 6 primeiros módulos, a parte básica. Básica, mas não é tão básica assim. Você já terá, ao final do 6º módulo, né, conhecimento suficiente para já olhar a íris de uma pessoa, fazer várias interpretações e já montar um tratamento. Tanto é que o módulo 5, ó, a naturopatia e os tratamentos naturais. Aqui nesse módulo nós vamos aprender sobre os tratamentos, trofoterapia, geoterapia, hidroterapia, florais, suplementos, protocolos de tratamento. Por exemplo, assim, para gastrite, que plantas nós passamos? Que alimentos nós passamos? Que florais nós passamos? Que recursos nós passamos? Nós vamos estudar protocolos para os mais diversos tipos de doenças. Estudamos no 5º módulo. Não que nós não vamos falando nos outros, já vamos dando dicas. Mas primeiro você tem que ter bastante conhecimento da íris, do conhecimento dos sinais, para você conseguir montar já uma avaliação para conseguir montar um tratamento. Vamos falar um pouquinho do curso iniciante? No primeiro módulo, que começamos agora 31 de março, o mês de abril inteiro, nós vamos estudar sobre o mapa, por que o pulmão é aqui, por que a área da tireoide é aqui. Vamos estudar cada uma das áreas aqui da parte cerebral, dessas ramificações da área cerebral. Tá? E vamos estudar o histórico, os fundamentos da iridologia, a história toda dela, os maiores iridologistas da história, as indicações de livros, vamos falar de equipamentos, de lente, de lupa, de lanterna. Esse rapaz, por exemplo, quando eu atendi e eu percebi esse tipo de sinal aqui na parte cerebral, eu comentei com ele que isso aqui é próprio de pessoas que têm uma tendência a quadros de bipolaridade. E ele comentou, meu avô também possuía a bipolaridade. E eu vim aqui para tratar o quê? Bipolaridade. De forma natural. Eu não quero mais utilizar medicamentos químicos.
E você sabe que a bipolaridade, uma das causas dela é a carência de lítio no cérebro. Então, nós orientamos os alimentos que têm mais lítio. Se tem algum tratamento natural que reponha esse lítio no cérebro. Tudo isso nós falamos no primeiro módulo. No segundo módulo, nós falamos das lacunas, os mais diversos tipos de lacunas, que são esses buracos na íris, que você, quando ver essas lacunas, tem que saber reconhecer que tipo que é e a interpretação por detrás dessa lacuna. Vamos estudar sobre a banda do sistema nervoso autônomo, os tipos dessa banda, os sistemas, principalmente o gastrointestinal, como é que a gente vê a área gastrointestinal na íris, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Como que nós vemos na íris esses sistemas? Aqui nós temos alguns exemplos só, né? Fundamental esse módulo, pessoal. Perceba que nós estamos no módulo básico com a iridologia clínica, com a parte orgânica, a parte dos sistemas, do corpo físico. No módulo 3, nós ensinamos sobre os sinais fundamentais dentro da iridologia orgânica. Por exemplo, nessa imagem à esquerda, em cima, eu tenho os anéis de estresse, eu tenho o arco corneano, ou gerontoxon, os raios solares. Aqui nós temos a hipocloridria digestiva. Aqui nós temos as chamadas psoras, ou discromia, ou hiperpigmentação, pigmento de melanina. Aqui nós temos o anel escamoso. Olha só, esse é aquele anel escuro. Você lembra que eu comentei? Que tem pessoas que têm esse anel escuro, que indica que a pessoa ela tem uma visão que o mundo é um lugar cruel. Então ela se fecha, forma essa capa preta em volta, querendo se proteger. E, além do mais, se indica a pele com carência do mineral silício. Esse aqui é um mapa das constituições iridológicas. São aí fotos de pacientes. As várias constituições e os sinais na pupila, da orla pupilar interna. AOP número 1, diátese número 2, 3, 4 e 5. E a relação com os elementos da medicina chinesa. Então, são fotos de pacientes. Nesse módulo 4, nós estudamos cada uma dessas constituições, indicamos a alimentação mais adequada para essa constituição. Tirando a foto do seu olho, você se encaixa em alguma dessas constituições. E tirando foto da pupila aproximada, você se encaixa em alguma dessas constituições. Lembrando que a constituição da pupila indica a carência de oligoelementos que você tem no corpo. E também fornece informações do seu jeito de pensar, sentir e agir. A parte psicológica também. No módulo 5, naturopatia e os tratamentos naturais. Aqui nós ensinamos sobre alimentação, o que tem na maçã, o que tem na pera, assim, direcionado para o tratamento do sinal que você viu na íris. Por exemplo, a maçã, só para dar um exemplo para vocês. A maçã é riquíssima em ácido málico. Ela tem propriedades cardiotônicas. Ela fortalece o músculo do coração. Então, quando se rala a maçã, faz um cataplasma de maçã e se coloca em cima do coração, acalma a taquicardia na hora, devido ao ácido málico que penetra a pele. A nossa pele não é sólida, a nossa pele é cheia de poros, o que você coloca em cima ela absorve. Então, o cataplasma de maçã é excelente para taquicardia. A pera é excelente para hipertensão. Ela regula a hipertensão. Ela é riquíssima em ácido clorogênico, que é um antitumoral. Então, todas essas questões a gente comenta nesse módulo da naturopatia. Os tratamentos com cataplasma de argila, também os tratamentos com fitoterápicos,
Estudamos sobre o ginseng, sobre o ginkgo biloba, sobre a centela, sobre o goji berry, sobre a rhodiola, astrágalos, etc, etc, etc. Os protocolos mais indicados para cada desequilíbrio, as plantas medicinais. Isso tudo, pessoal, não saindo da teoria, mas saindo da nossa prática de consultório, a prática clínica. É sempre bom lembrar que o professor que vocês tenham na sua vida em relação a uma área que você está estudando, se o seu professor, se o seu grupo de professores, eles têm a prática do consultório, a prática clínica do que ele está dizendo, pessoal, tudo que ele falar é com, vamos dizer assim, com a prática do resultado que ele teve ou não naquele tratamento, naquele sinal. Por exemplo, um professor excelente de acupuntura é aquele que diariamente está no consultório aplicando acupuntura. Um professor excelente de fitoterapia é aquele que diariamente está vendo o resultado com a recomendação de um chá, de uma fórmula de plantas encapsulado, porque ele está vivenciando o que ele está ensinando. Isso é a melhor coisa, né? No módulo 6, nós teremos, então, a prática. Aqui a foto de alguns alunos desse ano, alguns alunos do ano passado, digo 2014. Alguns alunos, então, tirando a fotografia, analisando com a lupa. Aí, ó, tirando a fotografia. Um momento de revisão dos conteúdos, para depois partir para a prática. Tá bom? Vamos partir para o curso intermediário. Alguém tem alguma dúvida em relação ao curso básico? Raquel pergunta, você dá a recomendação de híbrido câmeras no curso? Sim, pode ficar tranquila, Raquel. Nós indicamos quais as melhores lentes, microscópios ou máquinas, tudo isso aí, tá bom? Viviane também pergunta da máquina, da lente, nós orientamos também no curso. O mapa será disponibilizado para nós. Então, toda essa questão de materiais do curso nós disponibilizamos. E existem materiais extras que a gente adquire em congresso, materiais diferentes, né, que nós trazemos também para os alunos. Diego pergunta se após o curso terá algum registro em conselhos. Pessoal, como eu falei para vocês, a iridologia não é uma profissão ainda no Brasil. Não está no Cadastro Brasileiro de Ocupações, aquele CBO, né? A profissão de naturólogo está há pouco tempo. Saiu esse ano o número de registro do Cadastro Brasileiro de Ocupações. Né? Um sucesso aí para nós. Agora, quando você terminar o curso, pelo menos aqui em Curitiba, a prefeitura ela exige que você leve o certificado de conclusão do curso, né? O certificado, o número de horas certinho. O nosso curso vai ter 240 horas para mais. Estamos visualizando a questão de trabalhos e tudo isso aí. Vai ter em torno de mais de 300 horas. A Prefeitura de Curitiba ela exige que você se sindicalize, né, a um sindicato dos terapeutas, Sindicato dos Terapeutas do Paraná. Eu não sei se isso está acontecendo a nível do Paraná, mas cada estado tem uma legislação específica. Você deve ver com a prefeitura da sua cidade o que ela exige para você ter um alvará de consultório. Tá bom? Isso é o que se exige. A questão de conselho, na verdade, não existe, né? É só um cadastro de... Por exemplo, em Santa Catarina tem uma outra associação de terapeutas que você pode se registrar. Minas Gerais vai ter um outro sindicato dos terapeutas de Minas Gerais. Cada estado do Brasil vai ter uma prefeitura que vai indicar tais e tais coisas para você conseguir ter o seu alvará de consultório, tá?
Pessoal, o módulo intermediário, o curso intermediário, ele é a partir do módulo 7. Nós estudaremos, então, o método RAID, o octógono irídeo, a pupilologia e o eneagrama, no módulo 8. No módulo 9, o cronorísquio, é a terapia portal do tempo. No módulo 10, a interpretação dos sinais irídeos em iridologia multidimensional. E no módulo 11, mais uma prática. E a íris e o amor, como arquétipos de cura. Vamos estudar também todas essas questões. Então, no módulo 7, vamos estudar o método RAID, que se baseia em ver o aspecto psicológico da pessoa na íris. Existem 4 padrões básicos: o gema, o flor, o corrente e o agitador. Mas, na verdade, o método RAID ele já tem 12 padrões RAID. 12 padrões. Esse aqui é o mapa, né, o mapa psicológico que você vê na íris. Por exemplo, aqui a área número 1, que é a área do carinho. Então, pessoas que têm sinais nessa área, elas terão uma tendência a procurar subterfúgios em relação à carência de amor que ela teve na infância. Então, ela vai canalizar no trabalho como forma de reconhecimento, uma série de interpretações na parte psicológica. Esse arco branco que nós falamos que é o anel de circulação, anel de arteriosclerose, ele também indica determinação. Pessoas inflexíveis, pessoas muito ligadas ao passado, pessoas difíceis de lidar, opiniões fortes, né? Isso a gente estuda no módulo 7. No módulo 8, vamos estudar sobre o octógono irídeo. Aqui já entramos na microsemiótica irídea, que são os estudos da iridologia na Itália, pesquisas aí feitas na Itália, iridologia italiana. É o método em que, por exemplo, o Dr. Clodoaldo Pacheco, um dos meus grandes mestres, tem trazido as informações do Dr. Daniele Lorito, do Dr. Bizzarri e outros, né? Vincenzo Di Spasio, Torti Di Spasio, outros médicos iridologistas que têm feito muitas pesquisas em relação à parte psicológica. Então, nós vamos estudar nesse módulo o octógono irídeo. Cada seção na íris está relacionado com uma área psicológica. Por exemplo, pessoas que têm, como essa pessoa aqui, ó, uma lacuna na área da energia familiar, é uma pessoa que tem desafios em relação à família. Ela tem uma lacuna, a lacuna indica a ingenuidade. Então, ela tem aspectos muito grandes na sua família de comportamentos relacionados à sua ingenuidade, à sua forma ingênua de ser, em relação às normas, às regras na família. Também vamos estudar aqui o eneagrama, os 9 eneatipos na pupila. O eneagrama tem questionários, né, para você descobrir qual que é o seu eneatipo, e na pupila nós conseguimos descobrir. E também estudamos a pupilologia, os achatamentos pupilares, que parte da coluna que está sendo afetada, né? Vemos tudo isso no módulo 8. No módulo 9, um módulo muito esperado, que é a terapia portal do tempo, e o cronorísquio. O cronorísquio é um estudo italiano, de mais de 30 anos. Por exemplo, aqui nós percebemos trauma, um trauma no nascimento. E esse trauma no nascimento, há 0 anos, ele está marcado na cervical número 1 como um nódulo negativo, prejudicando o fluxo do sistema nervoso, fluxo energético, pelo meridiano fora tempos, dentro da coluna vertebral. Então, esse tipo de sinal, ele leva a pessoa a pânico, a depressão, a muitos medos, muitas fobias estão relacionados com trauma no nascimento. Então, a cronoiridobiologia, o cronorísquio, estuda a idade em que aconteceu o trauma. E esse trauma fica armazenado por uma má interpretação
da situação, fica armazenado na coluna vertebral. Então, nós atuamos através de géis de florais na coluna vertebral e a ação também da prata para trabalhar essa desobstrução desse trauma. Tá? E, é claro, através de florais, inclusive um chamado Portal do Tempo. Tá bom? No módulo 10, estudamos a interpretação dos sinais irídeos na iridologia multidimensional. Estudamos, por exemplo, os raios solares, as lacunas, a introflexão, a extroflexão. São sinais na íris que têm diversas interpretações a nível mental, a nível emocional, a nível espiritual, consciencial, digamos assim. Como que a pessoa vê a espiritualidade, a religiosidade. Tem certos sinais que indicam, por exemplo, essa pessoa que tem vários raios solares na área cerebral, indica pessoas que não se veem merecedoras de viver, merecedoras de um contato íntimo com Deus. Elas sempre veem obstáculos em relação a esse aspecto. Ah, eu não mereço, ou eu não sou merecedor de viver, eu mereço morrer. Isso leva a estados depressivos, melancólicos. Isso deve ser tratado, né, urgentemente. Né? No módulo 11, estudamos os vários tipos de amor na íris. É um estudo italiano também, do Dr. Daniele Lorito. O amor filias, o amor storge, o amor de eros, o amor de ágape. E a aula prática desses módulos intermediários. Um colega irá avaliar a íris do outro colega e trocando, avaliando o aspecto psicológico, porque o físico já foi avaliado no primeiro módulo presencial, e montar o tratamento adequado. Né? Então, é o momento para a prática. No curso avançado, no módulo avançado, que é o 12, 13, 14 e 15, o módulo 12, nós vamos estudar então sobre a iridologia moderna, a iridologia inglesa, o mapa da zona pupilar e a morfologia da OP. No módulo 13, os eixos iridológicos e o mapa da dinâmica emocional do colarete. No módulo 14, vamos estudar a íris hematogênica em detalhes, a íris marrom em detalhes e os sinais pré-cancerígenos. E no módulo 15, a aula prática. Então, aqui um exemplo do módulo 12. Vamos estudar, então, o mapa da zona pupilar. Por exemplo, quem já atua com a iridologia, eu percebo que tem colegas que estão assistindo à palestra que já são profissionais da íris, já trabalham com a iridologia. A esses que já trabalham, que já conhecem o mapa, você sabe muito bem que essa área aqui no olho direito se refere à mama, certo? Foi verificado nas pesquisas que quando se tem sinal aqui na área da mama, a chance de ter problema na mama é 3%. De ter um cisto, de ter um nódulo. Mas se tiver sinal nessa área, dentro do colarete, área número 1, que é a área da mama, a chance é de mais de 80% dessa mulher ter alguma coisa, cistos, nódulos. Daí a importância preventiva muito grande que a íris tem. Mas isso aqui é pesquisa moderna, é pesquisa atual. Pesquisa de 2011, 2012. Esse mapa nós estudamos nesse módulo. E também estudamos a morfologia da OP. Aproximando a pupila, nós encontramos letras aqui ao redor, né, da pupila. Por exemplo, quando percebemos um S aqui pertinho da pupila, isso indica tendência à anorexia. E há problemas com o hormônio prolactina. Vocês já ouviram falar de prolactina, né? Prolactina é o hormônio que tem mais funções do que todos os hormônios juntos. É um hormônio ainda em extenso estudo dentro da endocrinologia. Tá? No módulo 13, estudamos sobre
eixos iridológicos. Estudamos, por exemplo, o eixo da sexualidade, o eixo da depressão, o eixo imune, o eixo do estresse e o mapa da dinâmica emocional. Estudamos ao redor do colarete que tem várias emoções que a pessoa deve trabalhar na sua vida, porque são emoções que estão em suspenso, como se fossem desafios da sua árvore familiar. Isso, módulo 13. No módulo 14, estudamos o olho marrom, a íris hematogênica, que compreende 80% das íris do mundo. 80% dos olhos do mundo são marrons, são as íris hematogênicas. São pessoas que têm que cuidar mais com o sangue, com a circulação. Vamos estudar o olho marrom em detalhes. Nesse módulo não vai ter olhos azuis nem esverdeados. Pelo menos na metade do módulo, só olho marrom. E depois, nesse módulo ainda, os sinais de câncer. Quais os sinais que nos mostram uma tendência muito grande a pessoa ter câncer? Tá bom? Então, módulo 14. E fechamos com o último módulo, com a última aula prática, em que um colega avaliará o outro de uma forma completa, pegando o conhecimento de todos os módulos. Teremos a formatura, teremos a aula oral, particular com cada um, em que cada um vai avaliar uma íris, montar o seu tratamento, para que a gente possa aprovar ou não o seu andamento no curso, né? A sua capacidade de levar à frente como profissão. Claro que chegando nesse momento, né, nós nunca reprovamos aluno, né? Porque todos têm mostrado um esforço, uma dedicação. Ninguém vai investir um valor de curso completo de formação só por diversão, né? Todo mundo está batalhando, está se esforçando para ter realmente uma formação completa e atuar de forma séria, né? Que é isso que nós precisamos com a iridologia. Mostrar às pessoas que é uma coisa séria, não é uma brincadeira. E as pessoas têm buscado, pessoal. Eu tenho atendido diariamente muitas pessoas que já estão com essa visão de que a íris, ela é muito séria, ela mostra informações fidedignas do seu organismo, do seu estado emocional, e que há um sucesso muito grande no tratamento quando você tem como base a íris da pessoa e o tratamento para o que você está vendo na íris. Professor, então há emprego certo? Com certeza. Aquela pessoa que fez o curso de iridologia, que tem a formação e não está trabalhando, é porque ela não está indo em direção ao trabalho. Porque existe trabalho. Olha, por esse Brasilzão afora, tem cidades pequenininhas do interior que as pessoas nunca ouviram falar. E nunca vão ouvir falar se não chegar alguém naquela cidade. Então, olha, esse Brasilzão tem campo muito, né? E o curso intensivo que acontecerá em julho, são 9 dias, das 8 às 17, começando 11 de julho, será um curso que terá, então, a abordagem dos 6 módulos. É o curso básico, é o curso iniciante. Não dá para fazer em 9 dias o curso completo. Não. Nós iremos fazer o curso básico em julho. Esse curso é para quem? Para quem não gosta de mexer com o computador, para quem não está, inclusive, presente hoje, porque já não sabe mexer com as tecnologias, não tem disciplina de ficar ali assistindo. Não tem. Vai ficar conversando com alguém durante a aula, vai ficar mexendo no Facebook, no e-mail, assistindo a aula, não vai dar certo. Então é para pessoas que não conseguem se concentrar, para pessoas que querem estar na cadeira, na sala de aula, o tempo todo, aprendendo, conversando, pessoas que não têm muito tempo, que têm muita pressa, pessoas que gostam de bastante conhecimento rápido. Enfim, é um outro público. Mas nada impede que ao terminar o 6º módulo, ali, né, que na verdade nos 9 dias é tudo isso, né? Terminando o curso em julho, ela já entre no curso online e começa a pegar o módulo, o curso intermediário e o avançado.
né, que o intermediário começaria ali em torno de agosto. Então, julho, agosto, ela já entraria e pegaria o curso completo. Não há problema, tá? Nós falaremos no curso sobre equipamentos, sobre lentes, sobre máquinas, sobre lupa, sobre software. Só que você tem que dominar o software, você tem que dominar o conhecimento. Não adianta tirar a foto, colocar lá e achar que o programa vai fazer tudo sozinho. Não vai. Você tem que ter conhecimento do que ele tem lá dentro, dominar tudo isso para utilizar a ferramenta para agilizar o seu trabalho. A iridologia está sempre presente em eventos como o Congresso Brasileiro de Naturopatia e Iridologia. O ano passado aconteceu em Guarulhos. Foi um dos palestrantes lá que falou sobre a genética na íris. Aqui o Dr. John Andrews, da Inglaterra, sempre tem dado cursos também de aperfeiçoamento de iridologia moderna. Esse ano nós teremos o Congresso Internacional de Iridologia. Todos estão convidados. Grandes nomes da iridologia em Paris. Esse aqui é o site para vocês entrarem. 19 e 20 de setembro. Tá? Esse aqui são os nossos contatos, pessoal. Então, meu nome é Paulo Solano Rank. O nosso site cursosdeiridologia.com.br ou iridologiacuritiba.com.br. No Skype, Paulo Solano Cunha Rank, quem quiser conversar, perguntar alguma coisa. No Facebook, Paulo Solano Rank. O canal do YouTube é o Instituto Brasileiro de Iridologia, que nós vamos postar essa palestra lá também. O e-mail mais adequado para nos comunicar em relação ao curso, para enviar comprovante de pagamento de inscrição, enviar ficha de inscrição, tudo isso daí, perguntas sobre equipamentos, sobre livro, sobre mapa, etc, etc, no Inst Brasileiro de Iridologia, @gmail.com. Eu apresento toda quarta-feira, das 19h30 às 20 horas, na CWB-TV, que é o canal comunitário aqui de Curitiba, o programa Inspirando Saúde. Se você não é de Curitiba, ele é um programa local, né? É um programa de meia hora. Você pode acessar o site da TV e assistir o programa em tempo real, da onde você estiver. Tá bom? Pessoal, obrigado, então, pela presença. Eu vou responder agora as perguntas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem algum questionamento, alguma pergunta que lhes impeça de se matricular no curso, alguma dúvida que ficou, né, porque vamos iniciar dia 31 de março e já temos um grupo para iniciar. Então, deixa eu ver a pergunta aqui de vocês.